dominical. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 11 até o versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos nessa manhã por estarmos reunidos aqui. Como é bom cantarmos louvores, adorarmos ao Senhor, estarmos reunidos como tua igreja. Te agradeço pela vida de cada irmão, cada irmã precioso que está conosco nessa manhã, cada um que nos visita, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o teu Espírito Santo fale conosco. Abençoa também as crianças que estão sendo ministradas na aulinha, que o Senhor seja engrandecido em tudo que faremos aqui nessa manhã e que sejamos edificados no poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vocês, quem está aqui já há mais tempo, certamente lembra do ano de 2019, que eu tive a alegria, o privilégio de ser enviado aqui para a Igreja do Anil no mês de setembro, e cheguei aqui em setembro. A igreja teve a saída do nosso saudoso pastor Alessandro em janeiro de 2019, o então diácono Rodrigo, depois foi ordenado ao ministério pastoral, ficou aqui por 8 meses, mas ele estava num momento pessoal de muitas demandas e não teve condições de dar sequência ao trabalho aqui na então congregação do Anil, e eu tive o privilégio de ser enviado para cá com a minha família, e desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre falei que cria que seria uma bênção para mim, para minha família, para o meu ministério, estar aqui com os irmãos, e assim tem sido ao longo desses 4 anos, praticamente 4 anos e meio em que estamos aqui. E quando eu cheguei com essas mudanças, né, que aconteceram ao longo de 2019, a igreja estava um pouco agitada, um pouco incerta em relação aos planos futuros, e fomos trabalhando, e assim, quando eu estava aqui aproximadamente 6 meses, mais ou menos, eu já percebi que a igreja estava mais calma, as coisas estavam mais tranquilas, o pessoal já vendo as coisas entrando no lugar, eu já podendo compartilhar um pouco mais com os irmãos as minhas prioridades e visão de ministério. E aí, quando chegou em fevereiro de 2020, tivemos um retiro, muitos aqui estiveram lá no nosso retiro de carnaval, que já estava programado, e eu tive o privilégio de estar conduzindo esse retiro, e foi muito especial, um tempo muito precioso. Passamos juntos lá todo aquele carnaval de 2020 num sítio, louvando ao Senhor, tendo comunhão, também tendo lazer, e a gente voltou daquele retiro feliz da vida, e eu pensei, que bom, a igreja agora está mais coesa, né? Passamos esse primeiro retiro da igreja toda juntos, que tempo precioso, especial. Agora eu creio que a gente vai ter um tempo de mais calmaria, as coisas vão ficar mais tranquilas, e vamos juntos continuando servindo ao Senhor. E aí o que aconteceu no dia 15 de março de 2020? Fechou tudo, a igreja não podia mais se reunir, os mercados funcionavam com algumas restrições, aquela loucura que todos nós passamos e marcou a nossa geração, irmãos. Espero em Deus que não vivamos outra pandemia, e talvez as gerações dos nossos filhos e netos também não vivam, e quem sabe daqui a 30, daqui a 40 anos, se estivermos vivos até lá, você vai conversar com seu filho. A Raquel nasceu durante a pandemia, ela nasceu em outubro de 2020, o João já nasceu depois, mas a Raquel certamente não lembra, possivelmente nem o Daniel vai lembrar de como foi a pandemia. Talvez daqui a 10 anos, daqui a 15, 20 anos, você esteja contando com os seus filhos. Eu me lembro que eu ia sozinho no mercado, a Tati estava grávida, e a gente com o Daniel pequeno em casa, e a Tati grávida, e eu ia ao mercado, chegava em casa, lavava tudo, lavava cenoura, lavava batata, a gente não sabia se o negócio transmitia
por toque ou não, depois a gente viu que não era isso tudo, então, na dúvida, com uma mulher grávida em casa e com uma criança de 3 anos, a gente lavava tudo, tirava os sapatos, botava todo mundo de máscara. Quem podia prever, irmãos, que nós viveríamos aquela loucura toda? Eu sei que cada um de nós aqui tem muito a falar daquele momento estranho, particular, que todo mundo viveu naquela época. E por que eu estou falando isso na abertura dessa mensagem? Porque Tiago fala nesse trecho justamente sobre a incerteza da vida, irmãos. Talvez, se nós pudéssemos conversar com Tiago, possivelmente aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, ele nos diria o seguinte, o que está no versículo 14, olha o que diz aqui, a primeira parte do versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Talvez a gente pudesse contar o que eu acabei de contar para o Tiago, se ele estivesse vivo, claro que ele não está há muitos séculos, e falar para ele, talvez ele respondesse com o versículo 14 do capítulo 4, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. De certa forma, Tiago não previu a pandemia, mas ele já sabia muito bem das incertezas da vida, irmãos. Claro que a pandemia mudou tudo. Eu lembro que um cantor conhecido, ele é da igreja da minha irmã, ele marcou a gravação de um DVD naquele final de semana. Estava tudo certo, ingressos vendidos, numa grande casa de show da Barra da Tijuca, banda ensaiada, tudo certo, e foi proibido de receber o público, mas ele gravou. E eles fizeram algo interessante. Eles colocaram 3 cadeiras no meio era uma casa de shows enorme. Aí eles colocaram 3 cadeiras vazias, que eles quiseram representar que ali estariam se apresentando para Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Foi uma forma simbólica deles fazerem. Fizeram a apresentação, gravaram o CD, posso dizer o nome, porque isso se tornou público, é o CD Santo do cantor Fernandinho. Inclusive a música tema é muito bonita. E eles gravaram ali com um auditório totalmente vazio, que eles tinham marcado justamente para aquele final de semana, que era o início da pandemia. Quem poderia prever isso? Certamente Tiago, se estivesse vivo hoje, ele também não poderia prever, mas ele sabia que isso poderia acontecer. Por quê? Porque, como está no versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Chegamos a essa parte de Tiago, em que ele fala de 2 assuntos que parecem meio desconexos, mas que são muito importantes de entender: a maledicência e a arrogância. Nós não falarmos mal uns dos outros. Tiago condena isso nos versículos 11 e 12, e depois ele fala de não sermos arrogantes, orgulhosos e acharmos que nós vamos decidir tudo o que podemos decidir sobre as nossas vidas, porque a gente não sabe de nada, irmãos. Nosso corpo, a gente não sabe o que está acontecendo. Tem aquela que assusta muitos, a dor, a apendicite, né? Às vezes a pessoa sente uma dor quando vai ver o apêndice está com problema e tem que tirar o apêndice de uma hora para outra. Quantas histórias ouvimos? Estamos orando pelo Bispo Weber, da ICNV Vila São Luís, em Caxias. Ele saiu de uma reunião de oração na sua igreja, um homem de Deus, um homem que está na faixa de uns 65 anos, possivelmente, um homem que cuida da sua saúde, saiu e teve um derrame. Ele faz uso de uma medicação, por conta de uma cirurgia que ele fez no coração há 15 anos atrás, que poderia dar esse efeito colateral, e de fato deu. Então, esse homem estava bem, saiu da reunião de oração da sua igreja e teve um acidente vascular cerebral, está internado desde então, já há mais 2 semanas, e a família ali naquela angústia. O seu genro, que é o pastor John, filho do bispo Walter, o pastor John é casado com a Raquel, filha do bispo Weber. Eles foram morar na Ilha do Governador, eles estavam entrando em férias, ele foi morar na Ilha do Governador para dar um suporte para a sogra, está lá, de uma hora para outra, o pastor John achando que ia sair de férias para curtir um tempo de descanso. Seu sogro sofre um AVC, ele com sua esposa e seus 3 filhos, vai morar lá na casa dele temporariamente na Ilha do Governador, e sabe até quando? Ninguém sabe, porque a recuperação ninguém sabe quanto tempo vai durar, não sabe se ele vai ter uma recuperação mais rápida ou mais demorada. Estamos orando, pedindo a Deus que seja o mais breve possível. Mas essas são as incertezas da vida, irmãos. E é curioso que parece que essa palavra de Tiago é talvez mais atual do que nunca, que nós vivemos dias em que muitas pessoas acham que descobriram a fórmula da vida. E aí você ouve, né, às vezes você está ouvindo uma música, uma pregação, alguma coisa, inclusive as pregações de Tiago a gente tem colocado no WhatsApp, eu recomendo que você ouça, essa é a 11ª mensagem. Você vê como essa carta ela tem conteúdo, irmãos. Estamos ainda no capítulo 4, estamos terminando hoje o capítulo 4, domingo que vem, se Deus permitir, entraremos no capítulo 5, e já foram 10 mensagens com essa 11. Então depois ouça novamente, uma forma de você estar reforçando os ensinos no seu coração. Leia a epístola de Tiago, leia Gênesis, estamos nessa plano de leitura bíblica que trarei mais informações nas próximas semanas. Tem gente que já está adiantada, teve uma pessoa que falou para mim, já estou no capítulo 29, hoje é o 25 e o 26, já estou no... outra pessoa falou para mim, já estou no 38,
Se você acabar a leitura e quiser dar continuidade, leia o Evangelho segundo Marcos, que é a nossa próxima leitura. Essas leituras vão passar a vir nos boletins para você estar acompanhando por ali, mas a de Gênesis a gente colocou ali no mural. Tem gente que não gosta de usar o WhatsApp, se você quiser tirar uma foto, está ali no mural ali do corredor, você chega, você pode tirar uma foto para você acompanhar essa leitura. Leia a Bíblia, ouça boas pregações, e às vezes eu estou ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor, ou ouvindo alguma coisa sobre política, ou sobre o último campeão da Libertadores, e aí, às vezes a gente ouve algumas coisas assim, mas aí vem um anúncio, e me dá raiva, dá vontade de entrar na tela e pegar o cara e falar assim, para de ser mentiroso, eu vou te ensinar em 1 hora como você ficar rico, você vai investir R$100 e vai ganhar 1 milhão, ganhe o seu primeiro 1 milhão com R$100, eu falei, meu Deus, o cara não sabe de nada, não sabe como a bolsa vai estar aqui a 2 meses, e fica claro que tem métodos, tem formas de você, com sabedoria, gerir bem o seu dinheiro, e podemos fazer uso dessa sabedoria para administrarmos bem os recursos que Deus tem nos dado. Mas tem muito, com perdão da expressão, 171 aí, querendo, é o teu dia, quem vai fazer 1 milhão é ele, você talvez não consiga. Mas Tiago é muito atual, porque num dia em que as pessoas estão buscando métodos, fórmulas de controlar a sua vida, Tiago nos mostra que a gente não tem controle. Que amanhã, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Mas antes de falar sobre isso, vamos na primeira parte que eu li, versículos 11 e 12, que Tiago fala de um assunto mais simples, e mais usual, mais corriqueiro, e talvez mais difícil. Novamente, Tiago fala aqui sobre o uso da língua. Vimos no início da epístola, vimos no capítulo 3, eu preguei sobre isso, o domínio da língua, e aqui nos versículos 11 e 12, ele volta a falar, falando especificamente de não falarmos mal uns dos outros. Olha o que diz o verso 11, irmãos, não falem mal uns dos outros, aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei, não é observador da lei, mas juiz. O que Tiago está falando aqui? No início ele está falando algo bem simples, a gente não tem direito de ficar falando mal de ninguém, não cabe a nós ficar falando mal uns dos outros. Possivelmente aqui está no contexto do que Tiago falou antes, e para te refrescar, no início do capítulo 4, olha o que diz, capítulo 4, a partir do versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem, pedem, não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tiago possivelmente está lidando com o problema daqueles irmãos, aqueles possivelmente eram judeus, cristãos, que se converteram a Cristo, e estava tendo guerra, e talvez uma guerra entre os líderes da igreja, pois no capítulo 3 ele fala de muitos não serem mestres, ele recomenda que não muitos queiram ser mestres, então estava havendo desavença, brigas, discussões, e talvez aí nesse ambiente, uns estavam falando mal dos outros, e se você lembra quando eu preguei sobre esse capítulo 4, ele fala que eles brigavam, matavam e sentiam inveja, nada podiam obter, viviam a lutar e não tinham porque não pediam, ou seja, Tiago denuncia a falta de oração, nada tem porque não pedem. Ou versículo 3, pedem e não recebem porque pedem mal para quê? Para esbanjarem seus prazeres. Então aquela igreja estava tendo conflito, rixas, contendas entre eles, Tiago denuncia isso, mostra que a raiz do problema é que não estava tendo oração, nada tem porque não pedem, ou estavam orando, buscando somente os seus interesses. Se quiser ouvir sobre isso, ouça depois a mensagem, 2 mensagens anteriores que eu preguei sobre esse texto. Então a igreja estava com problemas, e nesse contexto, os irmãos possivelmente estavam falando mal uns dos outros, e Tiago é categórico aqui, ele fala, não falem mal uns dos outros, não cabe a nós, irmãos. Cuidado com aquele irmão que chega para você e fala assim, eu quero te contar um negócio só para você orar. Olha, eu tenho que te contar um negócio que está acontecendo com aquela irmã, ou então com aquela família, já sabe da novidade, já sabe do que está acontecendo, não, quero te falar, não é fofoca não, é só para você orar. Aí começa a coçar o ouvido, né? Aí você pensa assim, não vou perguntar não, porque eu não quero ficar ouvindo fofoca, não quero, só que seu ouvido começa a coçar, e você, tá bom, fala só um pouquinho. Cuidado. Claro que existem situações em que precisamos compartilhar, se está com um problema, talvez no seu casamento, um problema de relacionamento, talvez com a sua chefia no trabalho, talvez com um vizinho, talvez com uma pessoa da sua vida, busque ajuda. Não é isso que Tiago está falando. Eu estou com uma dificuldade com alguém,
com meu filho, com meu marido, com a minha esposa, com meu sogro, seja lá quem for, eu preciso de ajuda. Isso não é falar mal. Eu vou até o pastor, ou vou até uma irmã, um irmão de muita confiança e maduro em Deus para me orientar na palavra, para orar por mim e falar, irmão, eu estou com tal dificuldade, você me ajuda, isso é uma coisa. Agora, o que Tiago condena aqui é nós falarmos mal uns dos outros, irmãos. Não cabe a nós. Só que ele fala algo interessante, que aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Que história é essa de julgar a lei? Temos advogados aqui que entendem muito bem disso. Se ele fala de uma lei, tem que ter uma lei. E possivelmente, Tiago, nós vimos no capítulo 2, ele menciona Levítico 19, 18, que é o texto conhecido, citado por Jesus, que fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Talvez Tiago aqui esteja lembrando de outro texto levítico. Vá comigo em Levítico, capítulo 19. É o terceiro livro da nossa Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico. A partir do meio do ano, a gente vai estudar um panorama bíblico na nossa escola dominical, que vai nos ajudar nas leituras que faremos. A gente vai começar com os livros que são mais tranquilos, e os livros mais complexos a gente vai deixar para frente. Você vai ter uma aula, ou mais de uma aula, sobre aquele livro que vai te ajudar a entender que a gente precisa conhecer a Bíblia, irmãos. É urgente conhecermos a palavra de Deus. Levítico 19, a partir do versículo 16. Com perdão da expressão aqui, esse versículo não precisa de interpretação. Ele é direto, claro, cristalino. Diz assim, Levítico 19, 16. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Talvez Tiago estivesse com essa lei em mente. Não ande como mexeriqueiro, isso não é uma sugestão, não é um pedido. Hoje em dia a gente vive numa sociedade tão maluca, as pessoas estão tão melindradas, tão cheias de mimimi, que até os programas de computador falam com a gente de uma forma, já viu isso? Quando está acabando a bateria do computador, ao invés de falar assim, ó, vai acabar a bateria, liga esse troço na tomada, senão teu computador vai desligar e você vai perder tudo. Aparece assim, ó, sugiro que você... Já viu isso? No Excel tem um negócio assim, ó, sugiro que você salve o seu documento, quase pedindo por favor de Deus, por favor, para você fazer o negócio. A gente vive uma sociedade muito melindrada, muito cheia de medinho. Então, por favor, ligue seu computador na tomada, senão você pode perder o seu trabalho. Fosse tempos atrás, aparecesse, liga esse troço aí, ó, ou nem ia lá, liga, ia botar assim, ó, tá acabando a bateria. Você já tem que ser inteligente o suficiente para saber que se você não ligar, vai acabar a bateria, você pode perder seu trabalho. E hoje em dia nem perde, né, Anderson? Porque hoje em dia eles salvam automaticamente, a gente vive num tempo mais fácil. Mas Deus aqui não tem melindres. Deus aqui não fica de conversinha, falando, por favor, se for possível, não fica de mimimi, como alguns dizem. Mas ele fala, não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Então, se aquele irmão abençoado, aquela irmã abençoada for fazer fofoca para você, você fala, olha, irmão, senti no coração de te dar uma palavra. Leia Levítico 19, 16, depois você me conta, talvez ele nunca mais vai te procurar. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo. Ordem do Senhor. É uma lei de Deus, é algo que Deus determinou para o seu povo. Talvez Tiago esteja fazendo menção a esse texto, que eu vou continuar a leitura aqui, versículo 17. Não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Como Tiago citou aqui o versículo 18, no início da sua epístola, ele talvez agora esteja lembrando desse versículo 16, em que Deus ordena que no meio do povo não pode ter fofoqueiros, ou como a minha mãe diz, né, fofoqueiros de plantão. Estão doidos para pegar uma novidade. E aí eu até queria instruir os irmãos, orientar, tome cuidado com o que você posta nas redes sociais, tem muita gente também que expõe demais a sua vida. Cuidado para você não se expor demais, e aí dá margem para aquele que está doido para fazer uma fofoca, já usar da matéria-prima para isso. Mas, independente do que vão falar, você é livre, mas cuidado para você não expor a sua vida, é uma sugestão, um conselho. Voltando lá a Tiago 4. Então ele fala, talvez ele esteja lembrando dessa lei ou de vários outros textos, como em Provérbios, que nos orientam a tomar cuidado com a língua. E ele fala aqui, se você fala mal da lei, julga a lei, por quê? E aí, voltando aos advogados de plantão por aqui, quando você tem uma lei,
infelizmente isso não tem sido muito observado no nosso país, essa lei deve ser cumprida. Se existe uma lei, ela deve ser cumprida. Se você não cumpre, você está desprezando aquela lei, ou então está dizendo que ela não é importante, ou que ela não vale nada para você. Ou então está entrando, como acontece nas cortes do nosso país, no subjetivismo, de falar, não é bem assim, e aí esse não bem assim abre margem para todo tipo de injustiça. Então a gente está falando assim, não, a Bíblia fala, mas eu é que sei o que eu vou falar, eu que sei o que eu vou fazer. Então talvez por isso que Tiago fale, você julga a lei, se você julga a lei, você não é observador da lei, mas juiz. Mas nós não fomos chamados por Deus para sermos juízes. Nós fomos chamados por Deus a sermos cumpridores, observadores dos seus mandamentos. E o próprio Jesus falou isso. Em João capítulo 14, Jesus diz, aquele que me ama, observa ou guarda os meus mandamentos. Muita gente fala hoje, não, mas a gente está no tempo da graça, o importante é o amor, e a gente viver do jeito que acha legal, mas o próprio Senhor Jesus fala que aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Não somos salvos por guardar a lei, mas precisamos entender que Deus deixou uma série de mandamentos para nós observarmos. E se a gente chega e fala, não vou cumprir porque eu acho que não precisa, a gente deixa de ser observador, que devemos ser, e passamos a ser juiz. Não, eu que sei o que eu devo fazer. E isso é pecado diante de Deus. Isso não tem outro nome que não seja pecado. Então, Tiago está falando, é pecado você ficar falando mal dos outros, porque você está descumprindo o que Deus nos manda fazer e está assumindo um papel de, ao invés de observador da lei, de juiz. Não, isso aqui não se aplica não, vou fazer desse jeito. Cuidado. E olha o que ele diz no versículo 12. Um só é legislador e juiz. Quem é esse? Quem é o único legislador e juiz? É Deus, aquele que pode salvar e fazer perecer. Quem pode salvar e fazer perecer? O Senhor. Amém? Quem? É Deus. Então, um só legislador e juiz, que é aquele que pode salvar e fazer perecer. Ele é o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que pode dizer o que nós, como suas criaturas, devemos fazer. Vá comigo em Isaías 33, eu não ia ler esse texto. Mas é curioso, Isaías 33, versículo 22, olha que curioso. Quem gosta um pouquinho de teoria econômica, sabe daquela história dos pesos e contrapesos, dos poderes que deveriam ser independentes, poder legislativo, executivo e judiciário. E quando se imiscuem, quando se misturam, isso gera problemas. Então, por que é o peso e contrapeso? Um poder contrabalanceia o outro. Se um poder está se excedendo muito, o outro vai o papel. Baixa aqui para a gente caminhar junto, e assim tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, uns fazem as leis, o poder legislativo, uns executam o poder executivo, e outros julgam, e devem julgar somente quando provocados, não é isso que deveria ser, pelo menos? Quando provocados por um dos outros poderes, eles devem julgar. Então, um julga, o outro executa e o outro legisla. Mas olha o que Isaías 33, 22 diz acerca do nosso Deus. Leia comigo em voz bem alta, Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Então, ainda que os poderes estejam complicados, executivo, judiciário e legislativo, o nosso Deus é o nosso legislador, Ele é o nosso juiz e Ele é o nosso rei. Alguns dizem que os antigos puritanos se basearam nesse versículo até para elaborar teorias econômicas e fortalecer pensamentos como esse, que, se não me engano, é de um francês que eu esqueci o nome agora, só mais ligado deve lembrar, essa teoria dos pesos e contrapesos. Mas para nós, há um que é juiz, legislador e rei, que seria o poder executivo, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, voltando para Tiago 4, ele fala, um só é legislador e juiz, versículo 12, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Palavra dura, irmãos. Claro que aqui não quer dizer, como muitos entendem julgamento hoje, que é você ser contra um comportamento errado. Hoje em dia, muita gente usaria esse versículo para falar, não, mas eu vivo do jeito que eu quiser, vive uma vida em pecado, vive uma vida que desonra os mandamentos de Deus, e fala, você está me julgando. Não é isso. É a gente falar mal de pessoas na comunidade, que traz muitos problemas para a igreja, e julgarmos, praticamente condenarmos, isso aí não tem jeito, isso aí vai para o inferno, isso aí nunca vai mudar. Quem somos nós para julgar o nosso próximo? Então, primeiro ponto, Tiago fala da gente tomar cuidado para não falar mal de ninguém. E isso aqui é um exercício muito importante. Lembra que ele falou da língua? Volte no capítulo 3 de Tiago mesmo. Vou ler rapidamente.
Olha o que ele diz, Tiago 3, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. E ele faz umas ilustrações muito interessantes. Olha o que ele diz, ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Olha que interessante, essas 3 ilustrações que Tiago apresenta aqui ao falar sobre a língua, as rédeas e o cavalo. Aquela rédea é um instrumento pequenininho, com aquilo ali você direciona o cavalo para onde você quer que ele vá. O leme é um navio, o leme é pequeno comparado com o tamanho do navio, e ele direciona para onde o navio vai navegar. E a fagulha, uma pequena fagulha, pode colocar toda uma floresta em incêndio. E ele compara isso com a língua, irmão. A nossa língua ela é pequena comparada com o restante do nosso corpo, mas ela facilmente bota uma floresta, incendeia uma floresta. Cuidado com o que sai dos seus lábios, irmãos. E lembrando que Tiago fala lá no começo da epístola, que ele fala sobre provações, e isso aí é mais desafiador para a gente ainda, quando estamos passando por provações, por lutas, a gente tem que ter um cuidado dobrado, que é nessa hora que a gente está sem paciência, a gente está irritado, a gente está estressado, a gente acaba falando demais. Aí devemos lembrar do que diz no capítulo 1, versículos 19 e 20, portanto, meus irmãos, todo irmão deve ser tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, seja pronto para ouvir e lento para falar, lento para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, diz Tiago no capítulo 1. Lembre do que eu falei aqui também, nós temos 2 ouvidos e uma boca, uma ilustração bem simples, mas que nos ajuda a entender que a gente precisa ouvir mais e falar menos. E Tiago condena aqui a gente não falar mal de ninguém, porque quem somos nós para julgar o nosso próximo? Segunda parte, a partir do versículo 13, Tiago vai falar de não sermos arrogantes se fazermos planos, como se nós tivéssemos o controle da vida. Olha o que diz o versículo 13. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Leia o início do versículo 14 comigo. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Será que Tiago está condenando fazermos planos e projetos? Eu creio que não. Não há problema nenhum você planejar, por exemplo, uma viagem em família, se pretende fazer isso faz bem, ou talvez uma viagem de negócio. Aqui o contexto é mais de negócio, que ele está falando, faremos negócio. Então talvez ele estivesse falando até para cristãos com posses, que tinham condições de viajar para fazer negócios, o que era muito comum naquela época, ainda mais pelo que os historiadores chamam de Pax Romana, a paz romana que fez com que Roma construiu o Império Romano muitas estradas e havia uma certa segurança e paz que não havia em outros tempos, então era mais fácil das pessoas se deslocarem e fazerem negócio, terem os seus comércios, não há problema nenhum nisso. O que Tiago está condenando aqui? Não é você viajar para fazer negócios, não é você viajar para ter lazer, não é você fazer planos e projetos. Entramos no novo ano, estamos com um plano de leitura bíblica, é muito bom se você pegar e fizer esse plano, que as pessoas falam, mas eu já ouvi gente falar isso, eu quero ler a Bíblia do jeito que eu quiser, ler o livro que eu quero, tudo bem, não há problema, mas dificilmente você vai ler toda a Bíblia se você fizer assim. A gente acaba lendo mais os textos que a gente mais gosta ou mais conhece, então um plano de leitura bíblica te ajuda a ler toda a Bíblia, a atravessar todos os livros da Bíblia, e nós precisamos fazer isso. É um planejamento, não há problema nisso. O que Tiago está condenando é a arrogância de nós acharmos que podemos controlar a nossa vida. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí vem uma pandemia, ou vem uma doença, ou vem a perda de um ente querido, ou vem um desemprego, e aí todo aquele castelo de cartas vem abaixo de uma vez só. Versículo 14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A palavra neblina no original grego aqui é muito semelhante à palavra usada pelo autor de Eclesiastes para vaidade, que não é no sentido de vaidade, de beleza física, mas a vaidade é algo que passa, é como se fosse um vapor, hálito, como se fosse o hálito, o vapor, está aqui, daqui a pouco. Não é o nosso caso aqui no Rio de Janeiro, estamos longe disso, mas em regiões frias, quando está muito frio, às vezes acontece aqui no Rio, raramente, no inverno, você fala e sai aquela fumacinha da boca, né?
Você está falando e sai aquela fumacinha. Eu não vejo isso há muito tempo. Aqui no Rio de Janeiro eu não tenho viajado quase nada, então eu não vejo isso há muito tempo. Mas eu já fui para lugares mais frios, ou aqui no Rio teve invernos mais rigorosos, que aí você fazia aquele... Aí era até divertido, que isso é tão raro aqui para a gente, né? A gente ficava até se divertindo, fazia assim, saía aquela fumacinha. Teresópolis? Mas agora, se for em Teresópolis, ainda assim não vai ter... Sei que tem no inverno, né? Meu Deus, pegou 2 graus em Teresópolis. Foi bom falar, porque eu nunca vou lá no inverno, porque eu detesto frio. Mas, nesses lugares frios, 2 graus. O diácono Alain, que está em Portugal, recentemente falava para a gente de um inverno rigoroso lá, que foi acho que no meio do ano. E aí... É agora, né? O inverno lá é agora, tá certo. Então, acho que foi o inverno do ano passado que ele passava para a gente, chegou a 0 grau, mas temperaturas muito baixas. Aí tem que ligar a lareira. O Alain é muito habilidoso, né? Ele fez um sistema de aquecimento da casa dele, construiu, e daqui a pouco está chegando o Natan, terceiro filho da família. Ore pelo diácono Alain, pela Tuane e pelas meninas. Graças a Deus está correndo tudo bem. Mas o Alain, às vezes, passava umas fotos, alguma coisa assim, de lareira. E nesses lugares frios assim, você dá aquela baforada assim, sai aquela fumaça, e logo o quê? Se dissipa. O que o Tiago está falando é que a nossa vida é assim, irmãos. A nossa vida é como essa baforada que você dá assim, num lugar frio, que faz aquela fumacinha e logo some. A nossa vida é muito rápida. Talvez a gente não tenha noção disso, mas se você, especialmente como eu, já passou dos 40, dá uma olhadinha nas fotos de alguns anos atrás, que você vai rapidinho ver como a vida passa rápido. Às vezes você vê a foto assim. Eu vi a foto há um tempo atrás da minha ordenação pastoral, né, que completará 11 anos agora em abril, eu e o saudoso pastor Alessandro. Irmãos, eu estava lá com bem menos cabelos brancos, com mais cabelos e com bem menos quilos. Eu falei, meu irmão, fui eu mesmo que fui ordenado. Quase entrei em crise, acho que eu não fui ordenado, não era eu que estava ali, não. Mas apenas há 10 anos atrás a gente já vê tantas mudanças. Tudo bem que 10 anos, 3 filhos, né? Muitas demandas, mas a gente muda, irmãos. A nossa vida passa rapidinho. Aí daqui a pouco está com 40 anos, daqui a pouco está com 50 anos, 60 anos. Aí daqui a pouco você começa a olhar para os seus pais. Meu Deus, meu pai está com 72 anos. Meu pai, literalmente, vai fazer 73 anos agora em fevereiro. Você fala, meu Deus, como o tempo passa. Daqui a pouco meu pai está chegando próximo aos 80. Irmão Sebastião completou 80 anos com essa disposição de 20 dele. Está firme, forte, glória a Deus. Mas o tempo passa, a nossa vida passa, irmãos. É como um hálito. E nós somos arrogantes, pretensiosos a querer controlar tudo. E falar, não, vou fazer e vou acontecer. E é isso que o Tiago está falando. Versículo 15, ele diz, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser. Isso que é tão corriqueiro na nossa cultura. As pessoas toda hora falam, se Deus quiser, está na palavra de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Mas será que o Tiago está falando que tudo que você for falar, você tem que falar, se Deus quiser? Hoje de manhã tivemos um ensaio. Ontem à noite eu falava com o jovem Enzo, imprimi umas cifras aqui para o ensaio, tudo que eu estava aqui na igreja ontem, imprimi aqui, já deixei aqui preparadas as cifras. Aí, eu não falei para ele, se Deus quiser, vamos ensaiar amanhã. Eu falei, amanhã estaremos juntos no ensaio. Será que eu pequei nisso? Creio que não, irmãos. E o reformador João Calvino explica isso. O que nós queremos dizer, o que Tiago quer dizer, é da arrogância no coração. Você pode até falar, se Deus quiser, para tudo, e seu coração está cheio de arrogância. Não é o fato de você falar, e agora tudo que você vai fazer, sua esposa chegar, vamos almoçar ali, se Deus quiser, nós vamos. Vamos comprar, não sei o que, se Deus quiser, nós vamos comprar. Não é isso. Você pode falar, e às vezes eu falo, se Deus permitir, como tem outra versão, mas a questão é muito mais no coração do que na fala. A gente tem um coração que entenda que tudo está no controle de Deus. Que tudo que nós viermos a fazer, faremos se Deus assim permitir. E não, se nós fizermos tudo certo, estamos no controle e nós podemos todas as coisas. É isso que Tiago está denunciando. Então ele fala, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, porque na verdade, a gente não sabe nem se a gente vai estar vivo amanhã, irmãos. Mas se Deus quiser, viveremos, e se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou comprar um novo imóvel e vou financiar, e se Deus quiser, eu vou pagar tudo até o final sem ter problemas. Se Deus quiser, eu vou fazer aquela viagem. Se Deus quiser, eu vou investir no meu ministério, vou fazer um seminário. Se Deus quiser, eu vou vir para a escola dominical, talvez você esteja pensando, e vou concluir esses estudos sobre o pentecostal reformado. Você não precisa falar isso toda vez que você for falar alguma coisa, mas você precisa ter isso no seu coração, que tudo que a gente faz é pela permissão do Eterno. E o versículo 16 ele fala, agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões,
Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Esse versículo 17 parece estar meio fora do contexto, mas como tem um portanto no início, os comentaristas bíblicos entendem que Tiago continua falando desse assunto. Então, quando a gente é arrogante, quando a gente sabe que Deus nos mostra que a nossa vida é como um hálito, como um vapor, que a gente está aqui, daqui a pouco não está mais, que tudo passa, se a gente quer se tornar arrogante, não, eu faço, eu aconteço, eu vou programar e é o que vou acontecer, isso é mal, isso é pecado também, e nós não podemos fazer isso. O texto de Tiago aqui reflete muito o ensino de Jesus em Lucas 12, vá comigo em Lucas capítulo 12. Lucas 12, a partir do versículo 16. Lucas 12, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar a minha colheita. Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. O homem rico produziu muito. Ele falou: meus celeiros são pequenos, vou destruir tudo e fazer maiores. E aí vou ter armazenado para muito tempo, vou comer, descansar. E aqui Deus fala a ele: esta noite pedirão a sua alma. E o que você vai apresentar no juízo final, parafraseando aqui? Um grande celeiro, uma grande colheita, uma grande safra, caminhões. O que você tem preparado, para quem será? O ensino de Tiago reflete muito essa palavra de Jesus. Nós não sabemos o dia de amanhã. Concluindo, irmãos, o exemplo da pandemia nos lembra e marcará a nossa geração que nós não temos tanto controle da vida quanto talvez achemos ou achássemos que tínhamos. Que de uma hora para outra tudo pode mudar. Que a nossa vida é como um vapor. Quantas pessoas partiram nesse período? Eu lembro que eu fui a tantos sepultamentos que eu perdi as contas, irmãos. E alguns sepultamentos que nós fomos eram restritos. E era muito triste a família não poder sepultar, só os mais próximos, né? Mas amigos não poderem participar de sepultamentos por conta da pandemia. Pessoas sendo veladas em caixões fechados por não poder ser aberto por risco de contaminação. Foi um período muito difícil. E ninguém podia imaginar que passaríamos por aquilo. Então isso marca, fica como um sinal. Nós não sabemos o dia de amanhã. Como o Tiago fala aqui, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Então o que nos cabe? Primeiro ponto, não falemos mal uns dos outros. Se você tem uma questão, lembre do que Tiago fala no início do capítulo 4. Vai orar, apresente diante do Senhor. Se está difícil, você não está conseguindo resolver, vai resolver com a pessoa. Se está difícil resolver com a pessoa, peça ajuda de alguém maduro que vai poder te ajudar a lidar com aquelas questões. Mas não faça fofoca. Não faça fofoca. Não fique falando mal uns dos outros. A Bíblia nos proíbe isso. Ao fazermos isso, estamos indo diretamente contra os mandamentos do Senhor. E o segundo ponto, cuidado com os seus planos. Então nós devemos planejar? Há um outro pecado aqui, que é da pessoa que fala: então se a Bíblia fala isso, eu vou viver de qualquer jeito, e aí depois eu vejo se eu pago minhas contas, eu vejo se vai dar para pagar. E aí é o outro pecado, que você às vezes não cuida bem da sua família, não cuida bem das suas finanças, que não tem planejamento nenhum. Isso também é pecado quando a gente não administra bem aquilo que Deus tem nos concedido. Não é isso, mas saiba que a gente não sabe nada, irmãos, do dia de amanhã. A nossa vida passa como um sopro, e é isso que Tiago está nos alertando. E o que nos resta então? Confiar no Senhor. Confie no Senhor. Como li, vá comigo em Mateus, vamos fazer essa leitura para encerrar, a leitura que fiz no início do culto, e cantamos também um belo cântico que fala desse texto, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e a música fala da gente olhar os lírios dos campos, os pássaros dos céus,
Mateus 6. Mateus 6, a partir do versículo... Vou ler a partir do 24, como fiz na abertura do culto. Diz assim o Senhor Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem, Jesus é categórico, não podem servir a Deus e às riquezas. E aí você talvez se pergunte, e agora? O que eu faço? Jesus responde a partir do versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus. Só um parêntese, eu lembro constantemente desse versículo, que lá onde a gente mora, Rafael e Angel também, a gente mora no mesmo condomínio, só que eu moro no térreo. Em frente à minha janela tem uma árvore, e graças a Deus plantou aquela árvore para a gente ficar mais, não ser devassado, que o térreo é muito devassado. Então Deus botou uma árvore bem grande na frente da nossa sala, para a gente ter um pouco mais de privacidade, e vira e mexe tem passarinhos ali. Então às vezes eu estou lendo a minha Bíblia de manhã, semana manhã eu estava lendo Gênesis bem cedo de manhã, e aqueles passarinhos, eu lembrei desse texto: observem as aves dos céus, e louvado seja Deus, que assim como essas árvores estão aqui, passeando no nosso condomínio, eu sei que o nosso Deus é fiel para cuidar de nós. Voltando lá, versículo 26, observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado equivale mais ou menos a 44 centímetros, então um tamanho desse é a sua vida. 28, e por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Descanse no Senhor, confie. Se alguém chegar para você e falar, não, a Bíblia fala para a gente olhar os lírios do campo que não trabalham, então não preciso trabalhar também. Eu recebi essa revelação do texto de Mateus 6. Aí você fala que a Bíblia tem outros textos, e que lá é Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que aquele que não quer trabalhar, que não coma. Aí você fala, que bom, então leia lá. Acho que é 1 ou 2 Tessalonicenses 3,10, aquele que não quer trabalhar, não coma. Já que você não quer trabalhar, também não precisa mais comer, não. Viva em jejum eterno. Rapidinho a pessoa vai ver que a Bíblia se completa. Mas o que Jesus está nos falando é de nós confiarmos em Deus. Nós não fazemos projetos confiados em nós mesmos, mas nós confiarmos no Senhor. Não sejamos arrogantes, vaidosos, como muitos são em nossos dias, e acham que têm o controle da sua vida. Nós não temos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas sabemos que tem um Deus todo-poderoso, que é o nosso Pai que está nos céus, que cuida das nossas vidas e é poderoso para suprir cada uma de nossas necessidades em glórias em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.